Olá, sejam bem-vindos ao podcast Baião de 2 Bits. Eu sou o Jeff, estou aqui com meu amigo Michael. Opa, fala aí, Jeff, beleza? Beleza, chegamos aí ao episódio 32, hein, tio? É, 32, rapaz, é. Tamo, mais tamo um, indo aí. Mais um. estamos avançando, mais um episódio aí, e esse parece que tá com algumas polêmicas aí, né? Me explica aí o que vai rolar. Rapaz, olha, eu deveria ter pegado mais leve essa semana, hein? Que tem Navalny, o Ih, post da segunda é polêmica. Tem a nova vida de Toby, né? Que você aí vai falar que como é que é a vida de solteiro segundo alguns. vida de descasado. Descasado, perdão, ainda tenho a desculpa de não saber. E tem Loucos por Justiça, né? Que é o post de sexta, que, rapaz, é um filme muito doido. Complicado também. É Vida Louca dinamarquesa. É muito louco, muito louco. E tem uma polêmica. Temos uma polêmica e você vai aprender o que é frangofilia. Olha aí. É mesmo? Existe Olha aí. frangofilia. O que será isso? Frangofilia. Você vai descobrir. Você vai Eu descobrir acho que hoje. eu não vou fazer aquela pergunta se é de comer ou de passar no cabelo, porque pelo nome deve ser de comer, então. Quase, quase, quase. Então vamos lá, vamos começar esse episódio polêmico, polêmico. Então vamos começar com Bacon no Baião. Hoje, segunda-feira, rapaz, Navalny, rapaz. Então, eu escolhi esse filme porque, Rússia é engraçada. Se a gente acha que o Brasil não é para amadores, a Rússia é um pouquinho pior, né? Todo mundo fala que, meu irmão, lá é tenso, lá é tenso, lá é tenso. E no Oscar teve essa premiação de melhor documentário para esse filme, né? Que foi uma Aham, parceria entre a CNN e a HBO Max. Inclusive está disponível na HBO Max. E, rapaz, olha, não, ó, assim, por um lado, você entende que a premiação foi como uma forma de protesto, né? Contra a situação atual na Rússia e tudo e tal. uhum, Mas aquela pergunta clássica do inimigo do meu inimigo é meu amigo, não é um bom cálculo, né? Porque aham. o pessoal pensou assim, poxa, é a história do maior opositor do Putin, né? De Hum. fato, né? Ele sempre arrumou confusões, inclusive que no filme o Putin evita ao máximo falar o nome dele, né? Mesmo nas situações mais complicadas, ele não falava o nome dele. Só Uhum. que é um personagem extremamente polêmico, né? Eu acho que isso o filme ele meio que falhou, né? Ele é um pouco chapa branca, né? Qual a Entendi. história dele, né? A história dele, ele é um advogado, né? Ele foi formado na Escola das Nações, né? E, pô, novo, né? 1998, né? E ele começou a ganhar fama com denúncias de corrupção de estatais russas, né? E ele conseguia essas informações porque ele tinha ações, né? Então ele tinha acesso aos números, né? E então aí ele conseguiu acesso privilegiado, de certa forma, por causa disso, né? E conseguia pesquisar, ir a fundo e começar a denunciar. E aí ele foi ganhando fama e ele começou até a ganhar capital político por isso, né? E só que o detalhe é que desde o começo, desde quando ele começou a ganhar fama, ele fez um canal de YouTube, então ele começou a fazer a ter um público, né, e um engajamento, né? Ele sempre andou com um pessoal meio estranho, né? Uma galera meio. O que eu ouvi dizer é que ele é da extrema direita, né? Exato, exato. Neofascistas, né? Uhum. Ele sempre teve declaração Xenofóbico. exatamente, chauvinista. Então, tipo assim, ele sempre foi uma pessoa que muita gente de fora ficava assim, lá vamos nós, né? E aí a coisa foi ficando mais complicada porque ele tinha sofrido um ataque com alvejante, né? Em 2017 e que rendeu uma queimadura no olho direito dele, né?
E ele tentou fazer uma eleição, participar de uma eleição e foi numa situação que, como ele já tinha uma condenação, ele teve que pagar foi impedido, né, de participar da eleição de 2014. E aí começa a coisa a ficar cada vez mais complicada, porque esse processo de desvio, né, suposto desvio, né, porque na verdade foi ele e o irmão dele, né, o irmão dele também estava envolvido com uma prefeitura, e ele sempre foi de Moscou. E o mais interessante nessa história é que ele sempre foi tentando, como ele não conseguia participar, ele sempre foi tentando participar com outras pessoas, né, e promovendo protestos. E por causa dessa promoção de protestos, ele sempre ficou um tempo na cadeia, né? Geralmente eram passos pequenos e tudo, só que a coisa mudou de cara quando em 20 de agosto de 2020 ele estava em Tunsk, né, na Sibéria, e aí um dia ele estava voltando para Moscou e no voo ele começou a sentir muita dor, muita dor, muita dor. Ele começou a gemer e tudo. Aí o pessoal comunicou o piloto, né? O piloto declarou emergência e pousou em Omsk, né? Também na Sibéria. E aí isso quebrou, supostamente, né? Quebrou um esquema de assassinato, né? Onde a gente vai ver no filme maiores detalhes da documentação. E, resumindo, ele teve todos os traços de envenenamento, né? O caso foi muito bem documentado, só que o acesso da família a ele estava muito restrito, porque a gente não sabe o que pode ser contaminante e tudo. E o pessoal estava falando que, na verdade, eles estavam tentando limpar as evidências, né? E esperando o veneno ter efeito. Enquanto isso, estava uma pressão internacional muito grande, principalmente a Alemanha chegou e falou: não, ó, se é assim, eu mando um avião para resgatá-lo, né? E é um avião UTI, né? E assim foi feito, né? Depois de muita negociação e tudo. E aí ele foi resgatado e ficou na Alemanha até mais ou menos final de 2020. Ele se recuperou e ele teve uma brilhante ideia de voltar para a Rússia. Só que assim, no filme, aí a gente vai falar um pouco. Eu tô falando um pouco do contexto, porque eu acho que o filme ele fala muito rápido, sabe? Então, eu acho que nisso o filme também não é muito feliz, sabe? Eu acho que ele gasta muito tempo como assim, mostrando intimidade, sabe? E eu acho que isso foi um erro, sabe? Eu acho que o filme seria muito mais interessante mostrar a ascensão, o tipo de pensamento, né? As polêmicas, os problemas, a visão da Anistia Internacional, que não é nada positiva dele, algumas ONGs, outros opositores, né? E, inclusive, coisas que, por exemplo, eu não sabia, que aí também, mais uma vez, recomendo o Xadrez Verbal, né? Que também comentou sobre esse filme, que ele comenta que ele não é necessariamente contra essa guerra na Ucrânia, né? E nem na Síria. E tem uma parte que ele fala que, se for interessante, ele termina, só que ele sempre foi muito nacionalista, esse nacionalista, tipo, não muito longe do Putin em algumas Entendi. atitudes, entendeu? Então, ele sempre falou muito de corrupção, mas também tem uma visão um pouco estranha sobre o que é democracia, devido ao processo legal, entendeu? Então tem umas coisinhas meio estranhas, entendeu? Que muita gente que acompanha, né, aqui do Ocidente, né, realmente não engole muito esse papel de ele ser o salvador da Rússia, né? Mas É, talvez assim, se eles tivessem feito, né, essa análise da forma que você falou, uhum, analisando realmente todo o histórico dele, essas polêmicas, eles iam talvez diminuir a mensagem anti-Putin, que eu acho que era a grande intenção do documentário, né? Eles iam desviar o sim, foco para o sim, cara, ia sim, diminuir
a figura de oposição dele, né? E no sentido assim de falar, não, tem um cara que está indo contra o Putin, tal, entendeu? Eu acho que a ideia, eu não estou concordando com o que eles Não, fizeram, uhum, né? Mas sim, assim, é sim. aquela coisa de você falar assim, não, o nosso objetivo aqui é atacar o Putin. Então a gente não pode, né, detonar o cara que está indo contra ele, né? E, não, e ironicamente foi a posição, inclusive, do governo russo quando ficou sabendo do prêmio, né? Falando que é uma propaganda contra o governo, contra a Uhum. Rússia e tudo e tal. Só que já que a gente está falando de um Oscar, um bom documentário, ele consegue abrir espaço para esses dois lados. Não, assim, eu acho que é engraçado, né? Porque hoje em dia também tem essa onda do documentário, vou deixar o final aberto para você pensar. Poxa, Aí não é ué, documentário, né? aí não é documentário, exatamente. Aí você deixou o trabalho na metade, né? Assim, Aí é obra artística, né? exatamente. Se você vai fazer uma obra dessa, você tem um posicionamento. Não adianta. Eu acho que é justo você explicar e mostrar de forma até clara qual é o seu posicionamento. Uhum. Mas não significa que você vai ignorar ou, né, endeusar. Eu acho que outra coisa também que eu senti muita falta poxa, eles não botam em contexto outros opositores, né? Tem o caso do Boris nem Tops, nem Soft, né? Soft, que morreu pertinho do Kremlin, né, a tiros, né? À noite. Então, tipo assim, e ele estava correndo e, assim, claramente deu para ver que foi um atentado político, né? Também tem um surto de oligarcas que caem da janela. Existe uma palavra, inclusive, para isso. Janela, escada, sabe? Tem mortes estranhas, entendeu? E geralmente são essas pessoas que criticam o regime, fazem algum comentário contra, sofrem esses acidentes ao redor do globo, né? Então, poxa, nem isso foi registrado, sabe? Eu acho que é, isso aí o documentário falhou assim miseravelmente. Então, é, é interessante para conhecer um pouco, né? Algumas coisas. Mas e é interessante também uma coisa bem curiosa no filme. Tem uma parte quando eles apertam um cara e ele acaba informando uma coisa crucial para o caso. E aí um dos caras que estava acompanhando, né? Ele fala assim, poxa, mas e aí a gente vai salvar o Cristo Grozev, né? Ele, pô, a gente não vai fazer alguma coisa, pedir um asilo para ele, pedir uma. Aí o cara olha assim, tipo assim, aí eu, entendi, entendeu? Aí eu falei, aí você tem uma ideia, mais ou menos, o que é, né? Na prática eu acho. Também eu ainda sou alguns microatos que eu acho que ficam bem evidentes de um jeitinho dele, sabe? Mas, enfim, é, é, é o famoso. Por um lado, é legal ver com senso crítico, mas é interessante, não deixa de ser interessante. Uhum. Como o filme tá lá de novo na HBO Max, né? Pois sinceramente, eu queria ver os outros documentários. Eu fiquei com essa impressão, Mas sabe? acaba que é como você falou, né? O momento, a guerra contra a Ucrânia, isso Uhum. tudo eleva a questão, né? Do qualquer coisa que fizessem contra o Putin ia ganhar destaque, né? É verdade. Ia ser elevado. Então, talvez é mais uma amostra. Um grande mérito dele seja esse, e não o documentário em si, né? É, mas ainda acho que tinha como fazer as duas coisas. Mas vem cá, e essa vida aí, nova vida de Toby? E aí, como é que é a vida pós-casado? Então, Posto de Quarta-feira, né? A Nova Vida de Toby é uma minissérie, né? Original lá do Star Plus, mais uma aí, bem bacana lá. E aí a gente sabe que assim o casamento ele é um prato cheio, né? Para filmes, seriados, casamento, relacionamento, divórcio. Então esse seriado aí, essa minissérie, ele mergulha nesse assunto, né? De uma maneira em que ele não poupa ninguém, digamos assim, né?
É uma maneira bem, como é que eu vou dizer, bem impactante, né, de representar o casamento e tudo. E ainda trata de outras questões aí, com a questão da crise da meia-idade, depressão pós-parto, aplicativo de namoro e um pouco também de criação de filhos, né? Hum, Muita coisa misturada aí, né? Então, como é que é, né? É uma trama que, a meu ver, assim, ela tem uma visão bem pessimista sobre o casamento, né? Ela uhum, mostra o Toby, né, do título, A Nova Vida de Toby. Ele se separa da esposa dele, a Rachel, 15 anos, após 15 anos de casado, né? E aí o seriado mostra inicialmente essa separação dos dois, como é que fica essa questão, porque eles têm dois filhos pequenos, aí esses conflitos, essas coisas assim, mas os dois tentando ainda se adaptar, né, a essa vida é, do divórcio, e aí o foco inicial é muito no Toby, né? Aí mostra essa questão dele reavaliando a vida e as escolhas que ele fez nessa, em relação à questão do casamento, como que foi uhum, a visão dele para que o casamento desse errado, né? uhum, É, e aí, nesse sentido, o seriado é que ele toca nessas questões que eu falei, criação de filhos, então os desafios que tem, principalmente para pais separados, né? Essa questão de como é, lidar, fazer os filhos aceitarem isso e como lidar com essa questão de estar em dois lares diferentes e tudo. Ele toca um pouco nisso. Aí o Toby, né, quando ele se separa da Rachel, ele mergulha no negócio de aplicativo de namoro, né? Ele cai na gandaia mesmo. Então o seriado também toca nessa questão, na superficialidade, né? Em como que às vezes a pessoa vai atrás de um aplicativo desse para conseguir preencher um vazio, mas acaba caindo num buraco negro. uhum, uhum, Então, assim, né, eles também tocam nesse ponto. E outro coisa interessante, por que que acontece? Né? Nessa trama, ela é contada por uma amiga do Toby, que é a Libby. Ela é a narradora da série. Ela faz o papel de narradora. E aí ela é amiga do Toby e ela também está passando por algumas questões, porque ela está aí na crise da meia-idade, então a personagem dela lida muito com essa questão, né, de rever e olhar para trás, nossa, tipo assim, é como se acordasse ali, né, com 40 anos, o que que aconteceu, como é que eu cheguei aqui tão rápido, tipo assim, lembrando da época em que o mundo era várias portas, né, que poderiam se abrir e tudo, uhum, e aí ela também, por conta disso, acaba entrando com alguns problemas no casamento. Então ela faz esse papel de narradora e é bem interessante porque ela dá um tom um pouco quase jornalístico à trama, sabe? uhum, E esse seriado ele é baseado num livro de mesmo nome, né? Que foi uhum, escrito por uma jornalista, uma mulher, é como se fosse uma colunista de revista que escreveu para várias revistas masculinas, inclusive, uma mulher. E aí então é bem interessante, porque a Libby faz como se fosse o papel da autora, né? uhum, Para trazer esse negócio. Então, o que é legal nessa questão é porque o seriado, aos poucos eu falei, ele começa com foco no Toby, a Lib, ela tá ali por trás narrando, contando a história, e depois o foco transfere para ela. Isso é uhum, bem interessante, sabe? Porque ela é como se ela tomasse as rédeas da história, né? E fizesse todos como é que eu vou dizer assim, os processamentos daquelas questionamentos que foram levantados durante a série, né? E tudo, e ela vai processando isso, e essa crise da meia-idade que ela tem. E outra coisa que eu achei interessante é porque ela mostra os dois lados. Então, inicialmente, você vê a visão do Toby, ou seja, a mulher que é a megera, a Rachel que fez tudo errado, ela que, né, que foi a causa do divórcio. E depois ela mostra, e isso é integrado na trama de uma forma bem orgânica, não é nada assim, você. E aí você vai montando o quebra-cabeça, né? E é uhum, interessante porque algumas cenas que você viu na visão do Toby, quando chega na visão da Rachel,
as falas até são diferentes, então reforça essa questão de como às vezes é diferente de um para o outro, né? Como Uhum, que duas pessoas veem a mesma situação de forma diferente. Então ela conta depois como é que foi o divórcio na visão da Rachel, né? Que mostra que. E aí ela levanta essa questão, né? De que, na verdade, muitas vezes não existe assim um culpado, entendeu? Não é uhum, aquela questão uhum, assim, ah, a culpa foi da pessoa tal, às vezes. Os dois têm responsabilidade nisso, mas aí é nesse ponto, né, que eu acho que o seriado é muito negativo, muito pessimista em relação ao casamento, porque ele tem uma visão de que o casamento é assim, em primeiro lugar, é como se o casamento fosse mais uma obrigação, como se fosse um checklist, uma coisa que você tivesse que cumprir, uma obrigação social. uhum, Então, é, eu tenho que passar por essa fase, às vezes pela questão dos filhos, para ter filhos e tal, é como se fosse. E além disso, assim, eles mostram, né, o casamento, onde as pessoas elas vão se tornando pessoas diferentes, e é isso que acontece, né, com Toby, com a uhum, Rachel. uhum, Eles vão mudando, eles começam super apaixonados e tal, vão se tornando pessoas diferentes e se afastando até um ponto que não existe mais reparo, entendeu? Assim, uhum, eles até usam uma imagem bem interessante, que é assim, é como se você tem uma ponte ligando os dois, né? uhum, E aí, normalmente, assim, essa ponte vai envelhecendo, estragando, não tem como você ir lá e reparar. Mas não, é como se fosse o caso, assim, a ponte não existe mais, não tem uhum, como, uhum. Ela entendeu? E chegou um aí, ponto que ela sem colapsou. volta, isso, é sem Colapsou. volta, e aí única forma de tratar isso é o divórcio. Só que aí uma visão muito pessimista, porque você não conta com a questão do amadurecimento Uhum, que um relacionamento em que os dois amadurecem juntos, os dois evoluem a comunicação e os uhum, dois continuam descobrindo formas, mesmo porque nós realmente hoje não somos as pessoas que fomos ontem, né? Então, uhum. E esse que bom, processo de né? você ser, e o processo de você ser pessoas diferentes é normal e é positivo. Então, tem Uhum, formas de um casamento potencializar isso, né? E trazer isso para fortalecer a união e não afastar. E o, uhum, o seriado uhum. ele não mostra isso, sabe? Hum. Somente no final é que você tem uma rápida avaliação, assim, Vai que, né? uma visão um pouco mais otimista, uma rápida amostra de amadurecimento, Ai, ai. principalmente da Lib, porque ela fala assim, não, às vezes você culpa o outro pelo fato de você ser uma pessoa diferente, mas não é culpa do outro, você mudou, independente, Uhum, né, do que o outro fez ou não. Então, e também essa questão da crise da meia-idade, né? No final, assim, ela pensa assim, mas às vezes você não tem que se agarrar ao passado, entendeu? Você tem que se lembrar que, assim, o que vale é o que está a partir de agora, né? As escolhas que você fez, você não consegue mudar. Então, assim, tem algumas coisas positivas ali, né? No final, mas é bem no finalzinho mesmo, é muito pouco. Eu acho que acaba que pesa, né? uhum, uhum, Um pouco, assim, o clima, digamos assim, né? Sem falar de que talvez algumas formas de retratar, e é curioso isso, né? Porque é uma autora, uma mulher, mas você pensa assim, ainda tem alguma representação ali, talvez um pouco machista, uma visão uhum, assim, sabe? uhum, Nessa uhum, questão do papel da mulher e às vezes da uhum, culpa que a mulher leva. uhum, uhum, Então, nesse sentido aí, o seriado eu achei ele um pouquinho pesado, né? uhum, Mas, além disso, outra coisa que eu achei que pra gente não faz muito sentido são críticas sociais que ele faz, porque o seriado se passa em Nova York, lá na alta sociedade, Manhattan e tudo. Então existem algumas críticas sociais ali a essa galera lá de Nova York, a essa cultura nova-iorquina, coisas que para nós brasileiros aqui a gente fica meio que boiando, sabe? uhum. Então, nesse sentido, o seriado perde um pouco da força, né? Eu acho que alguém de lá, ou que conheça bem essa cultura, vai tirar muito mais, entendeu? Entendi. vai, vai entender mais essa acidez, essas críticas. Aqui no nosso caso, isso soa meio vazio, né? Uhum. Assim, eu não conheço, entendeu? É, É, vai. Aí perde a força, né? Perde a força. perde a força.
Mas o que o seriado não perde a força é a questão das interpretações. Eu gostei muito do elenco. No papel de Tobo você tem o Jesse Eisenberg, e ele já tem tentado há algum tempo se distanciar desses papéis de nerd, cara bonzinho, né? Ele Uhum. tem tentado. Esse seriado, ele consegue um pouco, sim, mas principalmente porque o personagem dele ainda tem uns traços meio nerd, assim, porque é um médico apaixonado pela É. profissão. Então ele ainda ele transita bem, né? Trafega bem nesse. E ele acaba assim convencendo nas partes mais adultas, digamos assim, né? Essa questão das jornadas dele no aplicativo, essas coisas. Ele se sai bem Uhum. também. Então ele está muito bem no seriado. Você tem a Lizzie Kaplan no papel da Libby, gostei muito dela. Ela já está um pouco mais assim, aquela uma pessoa com uma ironia, um humor muito afiado, uma personagem extremamente reflexiva, né? Ela que apresenta os lados da história, que no final traz essas conclusões. Então, ela tá bem bacana. Outra que tá muito boa é a Claire Danes, que ela faz o papel da Rachel. Eu só achei que ela é mais velha, né, que o Jesse Eisenberg, e o Jesse Eisenberg ele tem cara de moleque. Uhum. Então, ele já tem cara de moleque, apesar de já ter passado aí, já tá nos seus 40. Então, a Claire Danes, ela tem cara de ser muito mais velha que ele, sabe? Uhum. Uhum. E ela tem muito mais cara de mulher. Então, acho que nisso não combinou tanto, assim, não deu tanta química nos dois. Mas Uhum. em termos dramáticos, ela detona o seriado. Ela tira de letra e o seriado, em alguns momentos que são explorados, até nessa questão que eu falei, depressão pós-parto, algumas coisas, ela vai fundo e se sai super bem. Ela manda muito bem mesmo. Então, gostei demais do elenco, das interpretações, tá bem bacana, né? Um elenco de estrelas mesmo, né? De atores e atrizes muito talentosos. Então você tem aí, né, um bom drama que é levado, né, pelas atuações desses atores que eu falei e tudo. E que apesar da história pesar, né, a meu ver, assim, a visão talvez seja uma visão muito preconceituosa e negativa do casamento, eu acho que serve, traz algumas reflexões interessantes, né? E que serve nem que seja para você ver assim, ó, como o que você não pode fazer para chegar nesse ponto, o seu relacionamento, o seu casamento. Então, assim, nem que seja aquela mostra assim do que não fazer, né? De Uhum. como não lidar com um relacionamento ou com o cônjuge, né? Serve nem que seja para isso, assim, é você analisar essa coisa, às vezes de um lado assim, do que eu não devo fazer, né? Não, interessante. Interessante. Mas uma minissérie, né? São 8 episódios, então é bem fácil de você, apesar de serem episódios longos e tudo, mas é bem fácil de você assistir tudo e vale mais pelas interpretações que eu falei, né? Pelo Uhum. elenco, tudo. E tá lá no Star Plus, lá para quem quiser conferir. Será que não tem segunda temporada? Não, né? Tem não. Não tem Não, não. não. A história fecha muito bem, não deixa nenhuma pontinha não. Ah, então tá. No final o planeta Terra explode e. É. Não chega nesse extremo, mas Ah, poxa. Tá, então, tudo bem, tudo bem. Mas, mas rapaz, olha, se essa vida é muito louca, o Loucos por Justiça, cara, que foi o Ponte de Sexta, meu irmão, eu vou te falar. Primeiro porque esse filme, por que que eu resgatei, né, já, pô, 2020 e tal, né? 2020, né? Já tem um É, tempinho. já tem um tempinho, chegou no Brasil em 2021, né? Praticamente só nas plataformas de streaming, né? E, cara, me chamou um pouco a atenção, porque, poxa, né? O ator principal, Mads Mikkelsen, né? Poxa, o cara, eu teria medo até de dar bom dia, né? Então, né, e ele tá na capa, então, poxa, né, vai ser um filmão e tudo e tal. E aí eu fui ver o trailer, né? O trailer, né? O plot é o quê? Né? Uma série de acontecimentos não relacionados, né? Vão convergindo para um acidente de metrô, né? Só que aí a polícia acha que foi uma fatalidade. Ah, poxa, que coisa e tal, né? Porque tem mortos, tem muitos feridos e tudo.
Só que um especialista em estatística, né, o Otto, ele começou a perceber alguns detalhes que ele falou, não, isso não é uma coincidência, né? E ele destacou isso para a polícia, tá bom, tá tudo bem, meu senhor, olha, melhores para você, né? E ele começa a relatar isso para um amigo dele, bem, bem doidinho, o Lennart, né? E ele fala, não, cara, ó, você não tá viajando a batatinha, não. E aí ele vai atrás de outro amigo, que é um especialista em reconhecimento, né, de imagens, né, que é o Herman Teller, né, que é o mesmo nome de um queijo da Holanda, eu não sabia. Então, ok, né? Os três maluquinhos se juntam, né? Para conseguir maiores evidências, ele começa a ver, cara, tem uma correlação. E aí, quando eles conseguem isso, eles vão falar com o esposo, né? Da vítima, né? Da moça que morreu. E esse esposo é o Marcos, que é o Mads, né? Mads Mikkelsen, né? E aí eles vão explicando, né? Olha, aconteceu isso. E esse cara sabe, né? Então vamos lá. E aí, meu irmão, o filme começa a ficar muito doido, porque acaba virando uma jornada de investigação e principalmente vingança. Então o filme tem um humor ácido, assim, muito grande, tem muita violência, né? Situações bizarras. E eu acho que ali, basicamente, a questão de amparo psicológico tem que melhorar muito, né? Cara, o Mads, cara, ele dá um show de atuação. Cara, a forma como ele faz um cara que tá no limite, ele já tava, né? Ele já tava querendo voltar para casa e não conseguia, ele tava numa missão, parece que no Oriente Médio, né? Ele tava numa guerra, e aí ele tinha que voltar para casa, só que nunca conseguia. E aí morre a esposa, né? Ele tem que voltar para dar um apoio para filha e até ver o que ele vai fazer da vida, né? E meu irmão, acontece cada coisa e ele é muito show. Só que os personagens secundários, né? Os outros dois maluquinhos, cara, são os três maluquinhos, né? São muito bons, são muito engraçados. Agora, é um humor muito politicamente incorreto, cara. O politicamente correto começa já praticamente nas duas primeiras cenas, entendeu? Então, cara, foi um sucesso na Dinamarca, né? Esse filme. E ele é um filme de ação com muita violência. E ele se destaca um pouco pela forma, né? Que ele tem um quê de Hollywood? Tem, né? Mas a forma é um pouquinho mais amarga, um pouco Uhum. mais azeda, não sei, né? Aquele jeitão dinamarquês, né? Que eu já tinha percebido num outro filme que a gente tinha feito recentemente. E, cara, o mais engraçado é que, mesmo com o final, que eu acho que ficou devendo, a primeira parte do filme é muito boa, a segunda é legal, agora a terceira, né, deixou a desejar, sabe? Eu acho que o final perdeu um pouco de punch, sabe? Eu acho que podia ser melhor. Mas, mesmo assim, é um filme interessante. Você vê alguma coisa diferente do feijão com arroz, né? Que Uhum. você vê por aí. Claro que fica uma decisão difícil para o espectador, né? Que ele tá disponível em alguns streams, se eu não estou errado, Globoplay, acho que você não precisa pagar, mas os outros não. Aí eu paguei R$ 9,90, né? Eu paguei R$ 9,90 e eu acho que o preço não varia muito, não. Alguns são R$ 6,90, depois que eu vi, eu falei, parabéns, Jeff. Mas eu acho que compensa. Eu acho que R$ 6,90, falei, para um filminho diferente, se você está entediado, de repente compensa, né? Mas tem outra loucura, Michael. Tem Hum. outra loucura nessa parada. É uma loucura que apareceu assim, não apareceu do nada, mas o Diablo 4 apareceu, rapaz, no beta. Pois é. É.
E aí, eu acho que agora a gente vai poder comentar algumas impressões. No caso, eu fui maluco, rasguei a carteira e comprei, né, no demo. Você tá pensando, você tá certo. A gente já discutiu nos Ah, não, bastidores. eu vou esperar mesmo, vou esperar. Ainda tô com esperança aí, quem sabe vai chegar no Game Pass. Pois é, tem essa chance, exatamente, ainda existe essa chance, é bem verdade, né? E, cara, o que eu achei? Assim, eu posso. Não, eu acho que não tem mais problema, né? E tudo. Vai abrir o beta agora para todo mundo nesse fim de semana, né? No caso, dia 24, 25 e 26, se eu não estou errado. Dependendo do fuso horário e tudo. Olha, eu vou te falar, ele. Tanto que tem um nosso amigo, que é o verdadeiro especialista em Diablo, né? O Alex. Eu acho ele concordou, né? Ele teve uns probleminhas, né? De saúde e tal, mas ele tá melhor e tudo. Então, o que ele jogou, eu falei, cara, Alex, você foi preciso. Ele mistura o Path of Exile, tem elementos de Path of Exile, Uhum. tem coisa do Diablo 3, tem coisa do Diablo 2. É uma mistureba. Tem coisa do Lost Ark. Pois é, tem coisa do Lost Ark. Porque eu vi que a galera falando que ele pegou muita coisa em MMO agora, né? MMO agora é Massive Multiplayer. Isso. Então, tipo assim, cara, tem as cutscenes. Cara, é um clima pesadão. Eu acho que tem criança aí que. Porque tem uns pais muito doidos, né? Sem noção. E aí, não, olha, eu peguei um joguinho novo aí, joga aí, meu filho. Caramba, Michael, tem umas paradinhas dos capirotos lá. É Tá. punk, é punk, é Mas punk. isso aí é uma coisa que a galera reclamou demais quando lançou o Diablo 3, né? Porque ficou tudo muito colorido. Das vaquinhas, né? Lembra das vaquinhas? Ficou tudo muito colorido. Perdeu, né, aquele clima mais sombrio que era um marco da franquia, né? O 2 é mega dark, né? E eu Pois acho que é. isso ele retornou. Ele retornou, eu fiquei de cara. A qualidade de som ficou muito boa. Ainda que no demo tenha tido uns probleminhas de sincronia, né? Eu acho que talvez vai ter uma correção. E tem um bônus inesperado que para os talvez não tão felizes proprietários do 3080 Ti, né, a plaquinha de vídeo, e ainda mais especificamente da Gigabyte, pode ser que seja só desse caso, teve uma surpresa nada agradável. Muita gente estava rodando, por incrível que pareça, as cutscenes e a Hum. placa ficou doida, começou a esquentar, 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 e o fã voltar e de repente, pum, o sinal sumia, a máquina rebotava e ela não conseguia, a placa de vídeo morreu, né? Muita gente está Uhum. relatando isso, tá uma confusão, tem gente acusando que a Gigabyte não está conseguindo, não conseguiu ou dar suporte, ou tirou simplesmente o RMA, né, que é a garantia do ar. Rapaz, tá uma confusão lá fora, né? E eu joguei. Eu tenho uma 3080 Ti exatamente da Gigabyte. E eu joguei de boa, tô lá, inocente, sabe? Inocente, né? Inocente lá. E eu vendo os cutscenes, nossa, que legal, Sabe de filminho. nada, inocente. Filminho. Rapaz, Não, foi. mas dei uma pesquisada, né, sobre isso Uhum, aí. Não foi só a uhum. Gigabyte, teve outras Não, marcas uhum, também. Não foi só a 3080 Ti, foi. teve 3080 também. Cara, a minha visão é o seguinte: isso aí, o que que acontece? Não é uma coisa assim que um jogo faz Uhum, uhum, que, é só aquela situação ali que vai fazer a sua placa morrer. Na verdade, a sua placa tem algum defeito de fabricação. uhum. Essas placas que estão morrendo, elas já tinham alguma coisa ali que não estava legal, assim como foi com aquele caso lá, né, Do New World. New New World. World lá da Amazon, que É. matou um bocado Uhum, de 3090 da EVGA. Na verdade, eles descobriram que foi uma falha numa solda ali, uhum, que quando exposta a determinadas condições ali, aí o negócio se agravava e o defeito vinha à tona. Então, uhum. assim, na verdade, eu acho que já é alguma coisa na fabricação das placas, talvez nas da Gigabyte. E a minha visão é o seguinte, ainda mais porque ainda está na garantia. Se tiver que dar defeito, é melhor dar agora. Então, assim, É, pois é, pois é. eu não É. acho assim, né, que a pessoa tem que ficar com medo e tal,
Porque não é aquela coisa assim, só esse jogo, não, se não der defeito agora, isso aí pode aparecer em outra situação mais pra frente e você nem vai estar mais na garantia, né? É verdade, porque tem esse problema, né? Como todo mundo estava relatando, de certa forma, a placa era induzida a dar 100%, né? Então, é aquela Mas velha isso não história, né? deveria danificar, né, a Isso, máquina. Então, exato, exato. Então já existia alguma falha, né? Geralmente isso, sempre tem uma falha de projeto, algum componente, né? Teve aquele problema do heatsink, né? Também, então é, é aquela história, né? Ai, ai, ai. E o jogo só vai ser lançado 6 de junho? junho, só em junho, É, tem tempo ainda. porque, né? 6 do 6. Enfim. Enfim. Mas, cara, eu achei que realmente o resultado foi. Eu me surpreendi Legal, positivamente. muito Agora, bom. tem uma coisa curiosa nesse jogo, que é o que eu tinha falado. Que é frangofilia? Frangofilia é quando a pessoa tem um impulso de destruir roupa, mobiliário, colchão, móveis, entendeu? Rapaz, você sofre isso nesse Ah, jogo? é? Porque você sai quebrando as coisas e às vezes você encontra itens e tudo. Então você se sente um pouquinho como o Link do Zelda, entendeu? Então, frangofilia, realmente, eu não conhecia esse termo, mas olha, ó, ela tá em alta nesse jogo, Eu definitivamente, achei assim. que fosse uma compulsão em comer frango. Não, pois é, porque frango, em latim eu quebro, sabia não? Olha aí. Bom, é o que diz a internet. Então, frangere, né? Frangere, que aí eu quebro, ok. Então tá, né? Então tá. E com Perfeito. esse passeio, né? Pequeno. Vamos pros petiscos, então. O que tá chegando aí na semana que vem? E, Michael, diz aí, o que tá chegando aí na próxima semana aí? Tá concluindo ciclos, começando novos, como é que é? Eu tô terminando o seriado lá do Falando a Real. O último episódio vem agora na sexta. Aí eu devo trazer a crítica dele logo em seguida aí. Tá bem divertido o seriado, bem leve, assim. Outro seriado que eu tô terminando, que na verdade esse aí é dever de casa atrasado, né? Que é o tal do Slow Horses. Ele, o primeiro, segundo episódio é muito complicado, muito slow mesmo, né? Slow burn total. Mas depois ele pega no embalo, pega no tranco lá e aí fica mais interessante mesmo. Tô gostando. Então devo acabar a primeira temporada, já tem a segunda, né? E devo Uhum. fazer a crítica da primeira temporada em breve. Outro que eu comecei a ver foi aquele Extrapolations lá da Apple TV Plus. Ele tá inclusive com uma nota muito baixa no IMDb. Aí tem aquelas polêmicas, né? Sempre quando você traz questões ambientais, tem uma galera aí que Uhum. acha que é tudo ficção científica, não existe esse negócio de Uhum. aquecimento global. Então acho que talvez Uhum. isso aí seja um fator para a galera não estar recebendo bem, mas em termos dramáticos eu achei bem interessante a proposta. E também em termos assim, dos alertas, né? Porque são tudo coisa que a gente já escutou aí. Questão Eu das não olhe pra alterações cima, né? climáticas. Não olhe pra cima, É, né? tipo isso. É. Então, é bem interessante aí. Eu tô curioso para saber como é que vai ser. E é uma série aí, acho que são 8 episódios e tal. Então, vamos ver. Um filme também que eu tô querendo ver é O Estrangulador de Boston. Estreou lá no Star Plus. Uhum. E também tá na minha fila aí o novo John Wick, né? John Wick e tal. Sim, 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 sim. É John o. Wick 4, Baba Vo- Yaga. É o. Como é que é? Bicho-papão. O Baba Yaga é o bicho Bicho-papão, papão. bicho-papão. Então, E tem o vamos ver Ted aí. Lasso. Tem o Isso Ted o Ted Lasso. Lasso, a gente combinou aí que eu vou fazer. Você fez Uhum, o review das 2 primeiras temporadas. A minha uhum. esposa tá curtindo, então eu vou aproveitar para ver com ela e depois vou trazer. Ainda deve demorar um pouquinho para acabar aí a terceira Sim. temporada, que dizem que é a última, né? Uma pena, porque é Mas muito bacana, mas engraçado, né? É do mesmos produtores daquele Falando a Real lá, que eu disse, os mesmos criadores do é Ted Lasso. um good vibe, né? Um negocinho que Isso. você vai curtindo, é muito bom. Mas que tem substância, né? Ele trata de temas pesados Isso. também.
Então ele Isso, exato. Ele não foge, tem não situações foge. complicadas, então É, eu curti muito, eu gostei mesmo. também. E Beleza, é falando isso em aí. curtir, né? E aí chega os meus petiscos e continua a dieta, meu Deus do céu. Rapaz, de vez em quando dá uma fome, Michael do céu. Aí é o que? É gelatininha, aquela diet, né? Aí é fruta, né? Não é, mas não muita, né? Não, sempre comendo uma frutinha, como uma maçã e tudo. E chá, né? Então, vamos seguindo aí, fé e foco, né? Mas voltando aos petiscos. Ai, petiscos. Esquema de risco, né? Operação Fortuna é um filme que eu vou fazer a crítica na próxima semana, né? Divertidinho, com ação. Vamos ver, né? Vamos ver que eu sou premiado, né? Tá chegando. Aí começa uma chuva de séries, né? Que é Conexões, né? Que já deve estar chegando no final. O School Spirit ainda vai dar um tempinho. O Mandalorian também já quase na metade, né? Então, e tem mais duas séries que eu tô analisando se vale a pena ou não. Vamos ver o que eu adoto aí, né? E Uhum. é isso aí. Então é isso aí. Então temos um episódio. Michael, muito obrigado mais uma vez, Opa, né? de nada, estamos aí. Esse aqui é um projeto do Mission Digital, né? A gente está sendo distribuído tanto no Spotify, Amazon Music, Pocket Cast, né? E também no YouTube, né? Então, poxa, qualquer crítica, qualquer sugestão é super bem-vinda, né? E aí, vamos sempre tentando mudar ou ajustar algumas coisinhas aí. Dá um retorno aí, né? Se vocês puderem, do novo formato. Se, Aí. que- se vocês querem o que a gente comenta alguma coisa, né? E é isso aí. Então tá, Michael. Então, muito obrigado e vamos que vamos. Valeu, Jeff. Até a próxima. Até a próxima. Opa!